estamos aqui com mais uma edição de Reconversa, eu e o percussiente Valfrido Vard. Isso é coisa de advogado, está cada dia mais jurídico. Hoje, entrevistando uma especialista em direito com uma brilhante trajetória, uma brilhante carreira no mundo do direito, a desembargadora Simone Schreiber. Eu faço aqui uma síntese. Ela integra o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Tribunal Federal Regional Federal da 2ª Região, abrange os estados do Rio e do Espírito Santo. Tem obras publicadas importantes, não vou fazer a lista aqui, porque há um livro em particular sobre o qual quero falar. Então aí, no momento adequado, a gente trata do livro. Professora associada em Direito Processual Penal da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Unirio, continua. Mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio, né? O tema da dissertação foi muito interessante. A força do argumento e o argumento da força. O lobby dos militares na Constituinte da Nova República. Isso foi um tema que se desdobrou até outro dia. Aliás, eu diria que há coisas em curso que ainda tem a ver com isso aqui, né? Que resultaram naquele estranho artigo 142, que eu acho que é o mais mal redigido. Mais do que isso, a nossa democracia, ela decorre de um enquadramento militar. Ela é o produto, né, de um enquadramento militar. Isso. Mas é uma coisa para nossa convidada falar daqui a pouco. Isso. Doutor em Direito Público, aliás, o orientador foi o Barroso, Luiz Roberto Barroso, né? Que tem a ver com um livro importante que ela escreveu, né? Diretora-geral do Centro Cultural de Justiça Federal, é membro da Associação Juízes para a Democracia. Uma vez eu enrosquei com o pessoal e disse, mas tem alguns que não são para a democracia? Aí a pessoa, não vou falar quem, porque, né? Tem. Sobretudo os que não são membros da associação. E associada ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Claro, doutora Simone Schreiber, é um prazer tê-la aqui com a gente. Que bom que a senhora aceitou nosso convite. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o telefonema do Reinaldo me convidando. Fiquei meio curiosa, falei para ele, estou meio apreensivo, o que vocês querem de mim? Mas aí depois, Reinaldo, fui fazendo aí uma maratona Reconversa desde então, assistindo todos, e achei o programa muito, muito generoso, assim, muito acolhedora, e fiquei mais calma. Estou mais calma. Não, nós não... Aliás, é uma coisa, é uma regra nossa, né? Primeiro a gente não traz ninguém que a gente despreza, não gosta, não quer, porque que sentido faz... né? O nosso programa. É prazeroso. Eu vou entrevistar... Nós vamos entrevistar pessoas para quê? Para dizer, nós não gostamos de você, nós achamos que você não pensa nada direito, que é tudo atrapalhado. A gente pode discordar disso ou daquilo, mas no geral é um programa acolhedor mesmo. Porque há perguntas difíceis. Há perguntas difíceis porque há temas difíceis. Mas podem ser... Mas eventualmente a gente diz, essa eu não sei. Mas propostas com carinho, né? E a velha história, né? A pessoa tem que dizer, não quero falar sobre isso. Não falo. Eu sou jornalista, mas às vezes quero entrevistar, tá coisa eu não vou falar sobre isso. O direito da pessoa. É o direito da pessoa. Mas aqui nós não tem banana jogada na rua para a pessoa cair, não. A gente quer entender... E esclarecer as coisas, esclarecer pontos de vista. Doutora, a gente sempre começa, em regra, né, com a pessoa dizendo aqui, eu dei um pouco do seu currículo, né, mas a gente quer também entender quem é a pessoa que está com a gente, né? Como é que a senhora foi para o direito? Isso é uma coisa que veio lá da infância, sempre quis, não quis. O seu Wikipedia pessoal, como a gente chama. Vocês falam. Né? Reinaldo, tem umas coisas aí do meu currículo que eu tenho que corrigir. Mas não, corrija. Agora? Pode corrigir. Eu fui diretora do Centro Cultural de Justiça Federal até ontem. Anteontem, segunda-feira, teve a posse de uma nova gestão no tribunal. Ainda bem que foi uma rápida desatualização. Um rodízio. Eu fiquei lá 4 anos. Normalmente o desembargador fica 2 anos, mas eu fiz um apelo, porque uma boa parte da minha gestão tinha sido na pandemia, então não tinha conseguido fazer nada no Centro Cultural. E foi um período muito, muito legal, até por essa questão do direito. Eu decidi fazer direito e entrei até na faculdade de direito com 16 anos. 16? Porque
fui um pouco adiantada. Sou caçula da minha turma até hoje. Eu digo para os meus colegas queridos, olha, entra ano, passa ano, a gente já vai fazer aí uns 40 anos de formado, mas eu continuo sendo a caçula, né? Eu nunca vou deixar de ser a caçula da turma. Então, desde então, eu estou no direito. E o Centro Cultural é uma delícia, assim. Foi quando eu consegui me dedicar a outras coisas. Foi muito bom, foi muito bacana. O Centro Cultural de Justiça Federal é um espaço muito privilegiado, onde funcionou o Supremo Tribunal Federal, tem uma sala de sessões lindíssima. E a JD, lamentavelmente também, acabei de me desfiliar. Ah, tá bom. Na verdade, assim, essa associação é muito especial, porque, como você diz, né? E a gente até tem a atualização do nome, Associação Juízes e Juízas para a Democracia. Houve uma mudança do nome. Sim. Porque a única associação de juízes que não tem pauta corporativa, pauta remuneratória. Isso. Então, são juízes dos 3 segmentos, estadual, sindical, federal, né? E trabalhista, e é só para discutir. E é uma associação que se aproxima muito dos movimentos sociais. Então, a gente tem umas conexões. Eu acabei de sair por alguns motivos pessoais, mas é muito interessante. Eu acho que é uma associação importantíssima, porque a pauta é justamente democracia, defesa da democracia e dos direitos humanos. Então, é bem legal, bem importante. Só que eu acabei de sair. Muito bem. Enfim. Mas não se esqueça do seu Wikipedia. Meu Wikipedia. Eu nasci em São Paulo, em Tremembé. Meu pai trabalhava na mecânica pesada, que era uma fábrica em Taubaté. Meu pai é engenheiro metalúrgico, minha mãe é arquiteta. Só que eu não tenho registros da minha infância em São Paulo, porque bem novinha já fomos para o Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro. E... Não deu tempo de aprender pela porta? Não. Porra, meu. E eu fui uma vez só a Tremembé, depois de adulta, de velha, eu fui com os meus filhos, a gente foi para Campos de Jordão, para um evento que a gente tinha em Campos de Jordão, eu passei em Tremembé, aí tirei foto na frente da maternidade, na frente da estação de trem, na pracinha, registrei ali, porque... E aí, cresci no Rio de Janeiro e, de fato, fui a primeira pessoa, assim, da minha família que fez direito, que quis fazer direito. Eu, quando terminei a escola, tinha algumas opções na minha cabeça, mas todas passando pela área de humanas, né? Assim, eu sempre tive, enfim, eu gosto de gente. Eu escrevi uma vez um artigo que o título é Quem não gosta de gente não serve para ser juiz. Né? Eu acho que eu gosto de gente, sempre gostei dessas questões. Enfim, o que eu mais me apaixonei, quis fazer alguma coisa na área de humanas, aí fiquei entre serviço social, direito, e acabei escolhendo fazer direito, que foi ótimo, porque direito te dá muito mais instrumentos para interferir realmente, concretamente na vida das pessoas, né? Pelo menos eu me sinto assim. Eu gosto muito de ter feito direito, sou professora na Unirio de graduação, gosto de dar aula na Unirio, tanto quanto eu gosto de ser juíza. Então, as duas... meus 2 ofícios, minhas 2 funções, eu gosto igualmente. E eu acho assim, nem todos os dias a gente está se sentindo feliz, assim, porque não é assim, todo dia você acorda, uau, né? Tem um dia maravilhoso, mas assim, eu como profissional, eu gosto muito das minhas escolhas. Então é isso. Mais alguma coisa do Wikipedia pessoal? Eu gostaria que a senhora... E queria ser chamada de você. Ah, perdão. Então pronto. Tá bom? Se possível. Claro, sim, claro. sim. Se você nos permite. Porque os programas mais legais de vocês são aqueles mais informais. Então pronto. Então eu vou deixar o desembargador de lado. Vou chamar de Simone. Isso, ótimo. Perfeito. Uma coisa importante do seu Wikipedia, acho que é muito importante, é como é que você começa na judicatura, ou seja, como é que começa a sua vida como juíza. E o que você fez no primeiro grau? Você é hoje uma desembargadora, tá? No Tribunal Federal, foi uma juíza federal. O concurso para o juiz federal é um concurso muito difícil, para quem não sabe, né? É um concurso muito concorrido. E o juiz federal pode tratar de um sem número de assuntos. Queria entender como é que foi a sua vida de juiz de piso. Eu vou explicar. As razões são as... primeiro grau. As razões são... Eu vou até um pouquinho antes. Tá. Eu entrei na faculdade muito jovem e comecei a namorar na faculdade e saí da faculdade como um bebê. Assim, a minha primeira filha, que é jornalista, Mariana, nasceu quando eu estava na faculdade. Então, quando eu terminei a faculdade... Eu já tinha a Mariana, com 21 anos, eu tive a Mariana, e
isso também, dois fatores, eu acho. O fato de eu não ter advogados na família, eu não conhecer as pessoas, não ser uma pessoa assim, que tinha uma referência em escritórios de advocacia e tal. E o fato de eu ser uma mãe, uma jovem mãe, me levaram para o concurso público. Então, foi uma opção natural na época. Eu queria uma estabilidade para, enfim, seguir. Tenho esse temperamento também, gosto muito de ser funcionária pública. Uma amiga minha que é funcionária pública diz que tem alma de servidora pública. Eu também tenho, eu gosto do serviço público. E aí isso foi um dos fatores que me fez fazer concursos públicos. Uma outra coisa também curiosa é que quando eu saí da faculdade, eu emendei nesse mestrado. Eu acho que na faculdade eu vivenciei muito a questão da redemocratização. Quando eu entrei na UERJ, uma faculdade de direito muito, muito tradicional e também dogmático, ensino dogmático de qualidade, mas quando eu entrei na UERJ, o Figueiredo, o general Figueiredo, ainda era presidente da República, né? E na UERJ eu vivenciei tanto o movimento estudantil quanto Leonel Brizola foi eleito governador do Rio, e, enfim, aí começou o movimento das diretas já, eu fui lá na Candelária, nas diretas, foi um momento de muita efervescência, a emenda das diretas, que acabou, eu estava na Cinelândia, quando não aprovaram a emenda das diretas, então, saindo da UERJ, eu fui para a PUC fazer esse mestrado, e esse mestrado realmente mudou completamente a minha cabeça, porque é um mestrado com uma outra pegada. Enquanto a UERJ é mais dogmática, o mestrado da PUC, tanto que eu fiz essa dissertação de mestrado na área de ciência, um pouco puxando para a ciência política, posso dizer assim, né? Porque na época que eu ingressei no mestrado, estava ocorrendo o processo constituinte. Então, tinha vários professores que estavam lá assessorando deputados constituintes, a gente tinha acesso às atas, vinham as atas da Constituinte lá para o programa de mestrado, a gente discutia isso. Então, fui aluna da Gisele Cittadino, do José Ribas Vieira, do José Maria Gomes, que foi meu orientador, que não é da área do direito, ele é cientista político, o Carlos Plastino. Então, isso também foi muito determinante na minha formação. Simone, só um minutinho, para lembrar, o tema da dissertação, e nós vamos ter que falar um pouco já disso, a força do argumento, o argumento da força, eu já falei, mas agora com o gancho aí. O lobby dos militares na Constituinte da nova República. Bom, Reinaldo, a tese já é antiga, a dissertação, então, você vê, né? Eu defendi, sei lá, com uns 25 anos, eu acho. Vou fazer 60 anos nesse ano, então, só para ter uma dimensão. Sim. Agora, o que se discutia na PUC? Se discutia muito esse processo de redemocratização que eles chamavam da abertura negociada, da transição negociada. E a gente estudava Bobbio, estudava Guilherme O'Donnell, que era um cientista político argentino que falava muito disso. E esse processo tão próprio da redemocratização brasileira, que também a questão da anistia na época está também relacionada com isso. Na Constituinte se discutiu também os modelos de anistia, né? Apesar da primeira lei de anistia ser de 79, nós temos disposições na Constituição sobre a anistia. Sim. Então, na época, eu fui me envolvendo com essas leituras e acabei resolvendo documentar um pouco, a partir daquele local que eu estava, como estava se dando o lobby dos militares no processo constituinte. É interessante que a Constituinte foi uma efervescência também, quer dizer, a gente estava num processo de redemocratização e todos os movimentos, né, segmentos da sociedade. Outro dia eu vi um documentário muito interessante com a Benedita da Silva, o Lobby do Batom. Ela até foi uma sessão que eu fiz lá no Centro Cultural, ela compareceu, foi muito bacana. E outras feministas, né? É muito interessante o documentário, e a gente viu aquela pressão de todos os lados, aquela participação. E foi lindo, né, na verdade. Foi uma explosão de participação democrática ali. A Constituição acabou ficando um pouco ampla demais e tratando de temas que talvez não fosse o caso, mas é o fruto daquele momento. E os militares, aí sim, eles tanto interferiam nas questões mais corporativas do desenho ali institucional das Forças Armadas, todas essas questões, inclusive essa questão que você tratou aí da defesa da lei e da ordem, né? Isso. Como também eles interviam e discutiam questões políticas mais gerais.
né? O começo da minha dissertação, que eu nunca publiquei, e as pessoas dizem que eu devo publicar, vou talvez pensar nisso em algum momento, embora seja também um documento histórico nessa altura. Eu registro uma fala do general Leônidas Pires dizendo nós não concordamos com o mandato de 4 anos, nós concordamos com o mandato de 5 anos. Então, assim, eles interferiam em todas nós vamos apoiar as decisões, particularmente as corretas. Então, eles... Que é uma boa coisa. Você não apoia. Então, foi bem legal. Eu gostei muito de fazer essa dissertação. E no mestrado nasceu meu segundo filho. Então, assim, eu sou boa de fazer de estudar e ter filho ao mesmo tempo. Mas e a magistratura? Eu nem vou dizer que no doutorado nasceu a minha terceira filha. Pronto. Aí. Pronto, foi... Muito bom. Aí a magistratura é o seguinte, quando eu terminei o mestrado, eu tinha que trabalhar, né? Porque no mestrado eu recebi aquela bolsa CAPES para fazer, enfim, fui me virando, mas eu precisava trabalhar. Então, comecei a fazer meus concursos públicos. Então, passei em alguns, não passei em outros, e a Justiça Federal, na época, foi uma escolha minha, tanto pela questão do direito público, que eu já curtia, gostava, direito constitucional, que nesse momento já era mestra em constitucional, quanto a questão de não ser interiorizada. Então, para mim, era meio complicado essa coisa de ir para o interior. Eu tinha 2 filhos, meu marido morava também trabalhava no Rio, enfim, eu não tinha muito essa possibilidade, eu não queria, eu preferia não ter que ir para o interior. Então, é difícil o concurso, mas todo mundo sempre me diz que ficou mais difícil, tá, do que era antigamente, não sei. Porque diz que é muito mais... Com essa quantidade de faculdades de direito muita que gente, tem, e tem muita gente, vaga. Né? É bastante difícil, eu não vou negar isso, mas eu acho que hoje em dia é meio impossível. Não é impossível, desculpa, eu não posso falar isso, tá? Porque os meus alunos estão terminando a faculdade lá no... Com ímpeto de quem quer consegue. Você não quer desestimular e não deve mesmo, né? Não vamos desestimular, eu acho que... Ô, Simone, eu fiquei curioso aqui com uma questão. Você fez essa tese sobre os militares, especialista em direito constitucional. O artigo 142, eu posso estar errado, e se eu tivesse, me fala, não acho isso. Eu acho talvez uma das coisas mais mal redigidas da história, mas ele foi propositadamente mal redigido, porque foi preciso ser mal redigido. Só para quem não sabe, os militares garantem a independência dos poderes, os militares sob o comando do presidente da República, tal, não sei o quê, garante a independência dos poderes e também, se necessário, garante a lei e a ordem por iniciativa de qualquer desses poderes. Fica parecendo assim, então um poder quer, o outro não quer, e quando eles não querem, e se um quer e o outro não quer, e ficou meio ali, ficou um negócio... O 142, assim, ele faz a tutela do artigo 2º. Isso, exatamente, é isso. Explique o artigo 2º. Não sei explicar o artigo 2º, porque eu sei que isso é fruto de um momento, mas que eu acho que a gente, tantos anos depois, não conseguiu redimensionar isso. Eu acho... É isso que eu queria saber. Porque o que a gente vê, a tentativa de golpe é uma manifestação disso. Eu acho, por exemplo, a questão da justiça militar, que me perdoem os integrantes da justiça militar, eu não consigo compreender por que ainda existe uma justiça militar num regime democrático. Depois de quantos anos a gente tem já de democracia funcionando no Brasil, né? Então, eu acho que os espaços conquistados ali nunca foram revistos. Eu acho que todos os governos, seja Fernando Henrique, seja os governos Lula, não tiveram também... Talvez tivessem tido possibilidade de fazer isso, mas não entenderam que era prioritária essa agenda, talvez. Nunca quiseram enfrentar a questão de um superdimensionamento de poder dos militares a democracia brasileira. Então, além da questão da anistia, né, na época, não estou falando nem dessa anistia agora, de não terem nunca... E é curioso, Reinaldo e Valfrido, que o Ministério Público Federal iniciou investigações e ajuizou ações penais pretendendo a responsabilização de pessoas que cometeram crimes, né, de tortura, agentes de Estado que cometeram crimes contra as pessoas durante a ditadura militar. Sim, eles estão fazendo. Eu até tenho um caso que eu já apreciei isso, que teve uma certa notoriedade, que é o da Inês Etienne, que é um caso que vai voltar para eu julgar. Então, mas, na verdade, o que nós fizemos foi determinar que se recebesse a denúncia, porque é um dos poucos casos que a pessoa que está sendo acusada ainda
está viva, né? Porque nem em todos os casos. Mas fizeram, acho que muito tardiamente também. Quer dizer, eu não sei se vocês entendem disso mais do que eu. Não sei se a conjuntura política não permitiu, mas a gente, de certa maneira, meio que entendeu que isso aí já era passado, já estava resolvido, vamos olhar para frente, né? O que adianta revisitar essa questão? E eu acho que isso mostrou ser uma coisa ruim. O que talvez. Eu lembro, né, a época como militante, moleque, no caso da anistia, né, por exemplo... Os militares também não queriam, né? Eu lembro as coisas do Petrônio Portela. Não, crimes de morte não, né? Mas isso excluía algumas pessoas da esquerda. Eles aproveitaram isso para anistiar também a sua turma, digamos assim. Sobretudo para isso. Isso, sobretudo para isso. Então ela será ampla, geral e restrita, pega todos os crimes políticos e conexos. No conexo entrou torturador, entrou gente que... O que aí realmente acho complicado, né? Gente que atuava ao arrepio do próprio regime militar, né? Da própria ditadura, porque a ditadura nunca autorizou tortura. Digamos assim. Não estava escrito lá, pode torturar. Não pode torturar. Mas vocês estão falando uma coisa, estão tocando um tema que para mim é muito interessante e ele é do momento. Ele é muito do momento. Por quê? Eu queria te perguntar sobre isso. Eu acho que quando o Reinaldo fala do artigo 142, e eu falo que ele faz a tutela do artigo 2º, o que diz o artigo 2º? Que os poderes do Estado são independentes, mas harmônicos entre si. E o 142, a interpretação dos militares é que, em havendo balbúrdia institucional, discórdia entre poderes do Estado, nós tutelamos. Isso. Nós vamos dizer quem é que tem razão e vamos botar a ordem na casa. Que foi a leitura que o Visgandra fez, que depois o Bolsonaro se aproveitou. E essa é uma leitura, ou seja, essa interpretação do artigo 142 foi objeto de uma ação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal. Mas por que eu estou lhe falando disso, Simone? Estou falando disso porque você é uma juíza, né? Você é intérprete da lei. Né? Judicatura tem a ver com, basicamente, dizer o conteúdo da lei. E muito tem se falado, há uma disputa social sobre a função do juiz. E sobre a função do juiz à luz de ideologias. Né? Grande parte da discussão a respeito do Supremo hoje, e mesmo da magistratura de um modo geral, é que o juiz ele tem de julgar a margem das ideologias. Ou seja, que ele não pode ter ideias políticas, ele não pode ter preferências políticas e que ele tem de julgar com base e num esquema de revelação do conteúdo das normas que seja totalmente técnico. Isso é possível? Eu acho que não é possível. Nós, juízes, temos a nossa maneira de ver o mundo, as nossas opções. Agora, nós temos que fazer um esforço bastante sério para sermos... Não sei se a imparcialidade é efetivamente possível, mas a gente tem... No próprio nosso código, enfim, na legislação, existem mecanismos para garantir que o juiz seja imparcial. Acho que a imparcialidade não se confunde com neutralidade. Você não tem como... Acho que é impossível você não julgar a partir das suas maneiras... A sua ideologia, talvez, enfim, as suas vivências, a sua experiência, a maneira como você vê as coisas. A lei, ela se presta a várias interpretações. Isso daí é só a gente verificar determinados assuntos que são decididos por um juiz de uma maneira, pelo outro de outra. É para isso, inclusive, que nós temos um tribunal, que é o STJ, cuja razão de existir é procurar pacificar entendimentos para garantir minimamente uma uniformidade, uma segurança jurídica. Né? Eu acho que o direito vai sendo construído, na minha opinião, deveria, de baixo para cima. Então, você tem discussões, debates, contraposição de ideias, né? Um debate dialético que vai construindo a melhor interpretação daquela lei. E chega uma hora no STJ, o STJ vai procurar
uniformizar para a gente ter segurança jurídica também. Uma hora a coisa tem que se pacificar. Agora você pergunta, é possível? Neutralidade para mim é impossível, mas eu acho que tem, aliás, eu até vi a conversa do Mauro Campbell, ele começa dizendo, olha, juiz não pode dar entrevista, mas eu acho que como eu sou corregedor, eu já falei, ai meu Deus. Ai meu Deus, ministro Mauro Campbell. Ai, minha mãe, né? Não vai. Não vai, não. Mas eu, na verdade, eu acho que não é possível, mas eu acho que a gente tem um dever de se manter. Por exemplo, eu jamais daria uma opinião aqui sobre Lula ou Bolsonaro. Tenho as minhas preferências políticas que eu expresso votando na época das eleições, mas eu acho que realmente o juiz tem que ter uma autoconstrução, tem que ter um comedimento na expressão pública de opiniões políticas, etc. Me permita ser mais concreto e continuar aqui, porque isso é uma coisa muito importante. Tá. Por que é importante? Porque esse é o debate, talvez seja um dos principais, mais centrais debates no seio da sociedade brasileira hoje. Né? Vamos pegar um exemplo qualquer. Política de drogas, aborto, homofobia, transfobia. Vamos para algo mais concreto ainda. Os juízes do trabalho hoje em dia, por exemplo, estão muito sensibilizados com a questão da proteção das relações de trabalho e eles entendem que o Supremo Tribunal Federal tem falhado na proteção. Isso é uma questão, por exemplo, para os trabalhistas. Claro, podemos ir para coisas ainda mais concretas. Por exemplo, a propriedade de terras brasileiras por estrangeiro. Cada um desses juízes que são submetidos à Suprema Corte, mas antes da Suprema Corte, fora de ações constitucionais, em controle difuso, ou seja, controle que é realizado na vara de primeira instância ou mesmo no Tribunal Federal. Ou seja, essas questões todas passam por um juiz. E esse juiz tem uma opinião sobre isso. E ele fará uma leitura da lei, das normas, dos comandos, a partir dessa sua opinião. Como é que a gente convence a população brasileira de que esses não são juízos políticos, mas são juízos jurídicos, técnicos? Há uma desconfiança da população brasileira em relação à atividade, e não digo só do magistrado, são de todos os partícipes do sistema de justiça, inclusive de nós, advogados. E eu acho que essa é uma pergunta central para uma jurista como você. Bom, vamos lá. Eu não sei como convencer a população brasileira disso. Eu não sei se eu vou te responder, mas eu acho que como é que eu sinto? Eu acho que não sei se o judiciário goza de muito boa credibilidade perante a população, né? Quer dizer, se a população avalia bem o poder judiciário, se ela percebe que o judiciário responde às suas expectativas e demandas, etc. Eu não sei se a população consegue compreender as razões de decidir de um juiz. Eu acho que, de certa forma, a gente falha. Não sei, estou tentando raciocinar para ver se eu chego aonde na questão que você apresentou no meu dia a dia como juíza. Eu acho que a gente talvez a gente seja um pouco hermético e tenha uma certa dificuldade de se comunicar. Eu fiz essa tese de doutorado sobre publicidade, em que eu trabalho também a questão do princípio da publicidade. Eu acho que o judiciário está, como todos os poderes, sujeito a um escrutínio público. Então, o que a gente faz, o que a gente decide, está sujeito à crítica pública. Claro. Então, já me aconteceu de dar decisões e serem atacadas na imprensa, né? Da minha experiência, Valfrido, eu acho que eu sou uma juíza bem avaliada nesse sentido. Eu acho que eu sou uma juíza que é considerada uma boa juíza. Por que eu seria uma boa juíza? Eu acho que eu fundamento bem as minhas decisões. Eu acho que o raciocínio que você adota ali para chegar naquela solução, né? Para chegar naquela solução, tem que ser um raciocínio
que a pessoa perceba, olha, eu não concordo muito, mas eu admito que isso é um argumento ali, bom raciocínio, tem algum fundamento. Acho que, eu não sei se as pessoas não acham que as minhas decisões são, no fundo, políticas, porque eu também não sei se é possível não serem políticas. Você mencionou a questão do aborto. Eu sou absolutamente a favor, já me posicionei publicamente sobre isso, sou absolutamente a favor da total legalização do aborto. Acho que as mulheres não podem ter os seus corpos tutelados pelo Estado, nem serem proibidas de conduzir as suas vidas como quiserem. Eu sou absolutamente... Por exemplo, uma mulher que fez um aborto? Não, porque não é competência da Justiça Federal. Verdade. Né? Mas... Claro. Mas eu acho que eu posso me posicionar sobre questões gerais sem impedir. Claro. Eu tenho... essa tese, essa dissertação sobre os militares, e de certa forma eu já me manifestei sobre a questão da crítica à decisão do Supremo sobre a aplicação da lei de anistia. Né? Não é um acórdão importante do Supremo, os números eu nunca sei de cor, mas enfim, que o ministro Eros Grau, até que foi o relator, que dificultou enormemente a discussão sobre responsabilização de agentes por crimes praticados durante a ditadura, botou uma pá de cal nesse assunto por um tempo, né? Por um tempo. E eu já me posicionei publicamente sobre isso. Será que isso me impede, por exemplo, de julgar esses casos quando eles chegam à minha apreciação? Eu não sei, eu tô fazendo uma pergunta. Será que a avaliação que vai ser feita, não, a Simone vai decidir assim porque ela é de esquerda, por exemplo, as opções políticas dela são essas, então ela está impedida de decidir isso? Eu acho que o judiciário tem que ser plural e tem juízes que pensam de várias formas. Eu acho que a solução justa vai ser produzida a partir de opiniões diversas. O juiz tem o espaço da sua subjetividade que é garantido mesmo, né? Quer dizer, as causas de impedimento são concretas. Essa história do Eros Grau, eu me lembro dessa história do Eros Grau porque eu acho que o argumento dele, assim, me doeu concordar com ele, que aliás é um homem que foi torturado, inclusive. Né? Eu tenho um livro dele que ele fala sobre isso. Mas eu lembro que ele diz assim, por que não? Porque a emenda 26, que institui o processo constituinte, ela tem como pressuposto a anistia. Aí ele diz assim, se tem como pressuposto... Eu estou só lembrando, que eu acho um argumento muito bem... A ideia do fundamento. Ele diz assim, se o pressuposto é a anistia da Constituinte, como é que eu tiro o pressuposto se a Constituinte abriga, né, a anistia? Que inclusive... E aí eu achei que o argumento foi muito bem construído, mas de fato colocou uma pedra sobre esse debate durante muito tempo. Sim, os principais óbitos são a prescrição, né? Não seriam crimes imprescritíveis e seja qual for o crime estaria prescrito a essa altura. E o argumento da prescrição, recentemente Flávio Dino tratou de um outro aspecto, que é a questão da ocultação de cadáveres. Seria um crime permanente, enfim, não haveria incidência da prescrição nesse caso. Mas também, além da prescrição, aí sim, a anistia, a maneira como você interpreta e aplica esse conceito da anistia nesse caso. Só que, quando a gente foi examinar... Eu participei do julgamento do caso do Rubens Paiva, mas, na verdade, o caso que eu relatei, que é esse da Inês Etienne, a gente já traz uma aproximação, já faz uma aproximação diferente, porque a gente trouxe os casos em que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, você tem possibilidades. Eu acho, Reinaldo, também que no direito é tudo assim. O Marco Aurélio que falava isso, o ministro Marco Aurélio. Eu já vi ele falando isso. Você primeiro vê o que você quer fazer, depois você encontra o caminho para justificar. Encontra o caminho. Então, assim, na verdade é isso. Também é disso que se trata um pouco, porque você sempre vai ter muitas possibilidades de argumentação e de defesa de... Nem sempre, também não é também uma total relativização, mas tanto que os debates são infindáveis, né? Agora, concordamos todos, e não tem nenhuma causa sendo julgada, eu acho que a pergunta pode ser feita para Simone, né? Porque não tem essa causa sobre o que eu vou perguntar. Mas concordamos todos que a questão dos militares continua mal parada no Brasil. Sim, eu acho que sim.
política e juridicamente, ou não? Eu acho que o governo Bolsonaro, pelas suas características, ampliou o espaço dos militares. Inclusive, eu acho que nunca antes na história desse país teve tanto militares ocupando cargos de primeiro e segundo escalão. Nem na ditadura militar. Então, assim, ele realmente... indiscutivelmente, eu acho que eles continuam... Eu não sou contra militares de maneira alguma, tenho um grande respeito pelas Forças Armadas, Eu acho que a questão de não terem sido responsabilizados, não ter havido um resgate aí da história, como dizem, né, da memória, da justiça, mesmo que não fosse associada a uma questão de punição, até porque essa questão de punição, até nessa altura, eu acho que é um pouco mais simbólica, porque realmente muito tempo passou, é muito difícil você reconstituir os fatos. Até para apuração de responsabilidade criminal. Eu acho que também todas essas apurações têm que respeitar o devido processo legal, a presunção de inocência, a vedação da prova ilícita, etc. E tem um privilégio insuportável na Constituição que vira direito eleitoral, que é essa história de poder se afastar, concorrer à eleição, se eleito muito bem, acho que a partir de 10 anos, né? Menos não pode. Se eleito muito bem, se não eleito, volta. Não sei. A politização das Forças Armadas entra pela porta. Né? Então, a gente teria que realmente fazer revisitar esse assunto aí, mas nesse momento é difícil também, né? A gente tem várias questões presentes para serem discutidas. Dentro desse debate que a gente fez, você já tomou alguma decisão, né? A gente sabe que o juiz tem seu espaço pessoal, etc., mas você tem a fundamentação. Você já tomou alguma decisão que você disse, terei de tomar essa decisão e não gosto dela? O tempo todo. O tempo todo. E aí, como é que é? Ruim? A gente, olha, eu quando tem um caso difícil que eu não sei exatamente como que eu vou me posicionar, que eu fico muito na dúvida, eu geralmente postergo um pouco, volto, penso. Eu trabalho eu sou juíza, eu não tenho só competência criminal. Eu sou desembargadora com 3 competências: criminal, propriedade intelectual, que é bem interessante, e previdenciário, que é uma jurisdição bem importante e com muitos processos, é outro tipo de jurisdição, mas no crime. Eu digo que a minha matéria de predileção, porque eu sou professora de processo penal, é minha escolha. Eu tenho, assim, gosto de estudar processo penal, sou uma professora de processo penal. A prova... Coautora, Direito, Processo Penal, 2 volumes. Eu vou dizer uma coisa para você. Aliás, eu também quero corrigir uma coisa aí. Não tenho várias obras não, tá, Reinaldo? Eu tenho esse livro e eu até digo, eu sou muito preguiça. Tenho esse Processual livro... Penal, são 2 volumes. Mas é um... Tiago Bottino? Isso foi tipo assim, praticamente um manual, uma coisinha que a gente fez para os nossos alunos, que nunca atualizou. Está sendo vendido na Amazon. Não acredito. Porque está muito desatualizado. Está sendo vendido. Tiago Bottino é meu parceiro de vida. Ele é meu segundo ex-marido. Ele foi meu marido também. Nós nos separamos e temos vários projetos assim juntos, além da nossa filha, evidentemente, que é minha filha caçula. Mas o processo penal, agora eu vou falar uma coisa. Uma vez eu falei uma coisa numa dessas lives que os advogados ficavam repetindo da tribuna. Eu falei assim, nesses processos da Lava Jato, essas denúncias são inviáveis. Tem uma denúncia de 700 páginas. Aí todo dia os advogados iam lá em habeas corpus, a denúncia inepta tem 700 páginas. Aí eu falei, olha, vocês estão proibidos de ficar citando minha palestra para aqui, né? Mas o que eu queria dizer é que a prova que é produzida não é uma prova de boa qualidade, assim, sempre. Então, muitas vezes a prova é uma prova que é difícil, então você fica, né, é difícil você fazer efetivamente, tomar a decisão. A atividade de investigação nem sempre é melhor, e olha que eu lido com Polícia Federal, que para mim é a melhor, né? Então, às vezes, a gente fica muito em dúvida sobre tomar determinadas decisões, mas a gente cabe, enfim, se a dúvida for intransponível, absolve. É o que manda a Constituição, manda a gente fazer. E não é fácil, não. Muitas vezes a gente decide coisas que a gente não gostaria. Você fez menção à Lava Jato e quase que lendo os meus pensamentos. No Brasil, diferente da tradição americana, quando a gente fala de ativismo judicial nos Estados Unidos, nós estamos falando do advogado. Mais do advogado, porque como eles têm um precedente vinculante lá, quer dizer,
Você mudar o precedente vinculante é a tarefa do advogado na ideia de ativismo. No Brasil, quando a gente fala de ativismo, nós estamos falando do juiz fazendo leis, né? Pelo menos boa parte da doutrina que trata de ativismo se refere a isso, né? Durante a Lava Jato, nós tivemos juízes, em particular um juiz, que se arrogou a função de combater a corrupção. Isso dialoga muito com o livro, acho que é a tua tese de doutorado, né? Que é o uso opressivo da publicidade no processo penal. Basicamente, lawfare. É o uso do processo penal para destruir o réu, para oprimir o réu. Perseguir o inimigo. Perseguir o inimigo. A publicidade opressiva dos julgamentos criminais. Perfeito. De quando é isso? Pois é, eu defendi essa tese em 2007. Esse livro é de 2008. Quase que antevendo o que aconteceria de maneira indiscriminada a partir dos anos 2014 e 2015 no Brasil. O que eu quero te perguntar é o seguinte: a Lava Jato, grosso modo, acabou. Mas os instrumentos de uso opressivo da publicidade no processo penal acabaram. Nós não temos aí disponíveis na legislação, não apenas na lei anticorrupção, não apenas na lei de organização criminosa, mas também espalhados pelas leis penais e pelas normas que disciplinam o processo penal, uma série de instrumentos que ainda capacitam um juiz, se quiser, de instrumentalizar o processo penal para fins políticos. Tá. Bom, então vamos lá. Quando o Sérgio Moro despontou com a Lava Jato, que ele se tornou um grande quebra de paradigma do combate, né, quebra de paradigma da impunidade, né, dos crimes praticados. Desculpa te interromper, não só ele, no Rio de Janeiro, o juiz Bretas. Sim. Importante falar. Né? É verdade. Na verdade, houve uma grande adesão, né, à figura do Sérgio Moro e à própria Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato, e na época alguns juízes não se identificaram, né? Alguns métodos utilizados ali, eu não concordo. Logo de início, eu me coloquei contrária. Geralmente, olha, os alunos da faculdade começaram a me perguntar desse negócio de Lava Jato. Logo que começou, eu não sabia nem o que responder, né? Porque eu não entendia muito bem o que estava se passando, quais eram. E aí você tem que estudar para você poder entender, para você poder, eventualmente, fazer uma crítica até acadêmica. Eu acho que os métodos da Lava Jato não é só a publicidade, Alfredo. A publicidade é um dos ingredientes, né? Mas eu acho que, primeiro, essa questão da excessiva proximidade entre o juiz e os órgãos de persecução. O juiz e o Ministério Público, o juiz e a Polícia Federal. E essa relação muito próxima, ela acabou, enfim, talvez prejudicando a imparcialidade. Ok, colocou o juiz num lugar que não é o dele, como você falou, de combatente da corrupção. Isso a gente tentou resolver com o juiz das garantias, né? Na verdade, eu tenho também minha opinião de que o Congresso Nacional aprovou uma lei processual penal boa quando se viu premido pela Lava Jato. Então, acho que a gente precisa de umas Lava-Jatos, aí logo depois se abandonou isso, tá? Mas isso daí é outra história. Então, assim, tem a questão que aconteceu muito na Lava Jato, um ingrediente muito importante, que é a questão da conexão alargada, daqueles critérios alargados de conexão, que aí você ia trabalhando as várias fases de uma mesma investigação, que no fundo não era bem isso, e tanto que isso o Supremo acabou determinando a redistribuição de muitos feitos, né, no Rio de Janeiro, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Várias ações que originariamente integravam essa Operação Lava Jato foram redistribuídas para a Justiça Estadual, para a Justiça Eleitoral também e para outras varas da Justiça Federal. Então, a gente tem os processos, tem as investigações que foram feitas, mas isso, nesse momento, está mais
distribuído, que é correto. Porque e parênteses rápido, no limite, resultou na anulação dos processos do Lula, porque afinal de contas tinha sido uma transição de competência que não era. E o do Lula também ficou bem caracterizada a questão da suspeição. Sim. Aliás, quando você fala de lawfare, eu acho, eu como juíza, eu acho que se banalizou um pouco essa expressão. Porque todo réu, agora de processo criminal, diz que está sendo vítima de lawfare. Sim, entendeu? a turma toda do golpe agora. Não, todo mundo, inclusive condenações. Eu fiz determinadas condenações, até na Lava Jato do Rio, eu julguei, alguns eu condenei, que eu fico vendo o pessoal dizendo, é lawfare contra fulano. Eu falo, peraí, alto lá também. Tudo bem, eu sei que... o caso do Lula, para mim, é paradigmático, porque ele é um caso assim, a gente chama manualístico, né? Que tinha que estar no manual sobre o lawfare. Por quê? Porque o Sérgio Moro não só inviabilizou a participação de um candidato na eleição presidencial, um candidato que estava muito bem posicionado nas pesquisas, então ele mexeu ali no tabuleiro, ele impediu que um candidato, que um dos candidatos, enfim, disputasse a eleição, e a seguir aceitou um cargo no governo do vencedor. Não sei por que ele fez isso. O primeiro beneficiado pelo impedimento. Porque isso, para mim, até não foi uma coisa, um movimento muito inteligente da parte dele, eu não sei, todo mundo ficou surpreso, inclusive as pessoas que gostavam muito dele ficaram um pouco ressabiadas. Tanto não foi que todas as acusações, se me permite rapidinho, todas as aqueles que acusavam o juiz de atuar politicamente, eu fiz isso, você sabe, desde sempre, eu tomava muita pancada porque dizia assim, não tem a menor evidência disso. Mas eu entendia que tinha uma evidência metafísica, assim, os valores dele me pareciam isso. Quando ele começou a aceitar esse troço, eu falei, não é possível que ele vai aceitar. E ele aceitou. E ficou muito explícito, né? Eu acho que isso diminuiu, assim, as pessoas que eventualmente acreditavam nele ficaram ali com a pulga atrás da orelha. Realmente, eu acho que foi um erro até dele estratégico um pouco. Ele acabou se expondo, mas enfim, ele está muito bem, é senador da República. Mas eu acho que... Aí você perguntou da publicidade. Aí sim, eu quando fiz essa tese de doutorado... Eu queria trabalhar eu decidi que eu queria fazer meu doutorado na UERJ. A UERJ não tinha um programa de processo penal. E eu perguntei para o Barroso, na época, que ele nem era ministro do Supremo ainda, mas professor e advogado. E eu falei, Luiz Roberto, eu consigo puxar algum tema de processo penal na linha, no programa de direito público da UERJ? Ele, claro, você pode... tentar puxar alguma coisa para o processo penal. E aí fui desenvolvendo essa ideia, algumas pessoas me sugeriram esse tema, e aí na UERJ se discutia muito colisão de direitos fundamentais. Né? Então, normas principiológicas que eventualmente colidem e como resolver isso. Né? Então, eu trabalhei sob a perspectiva da liberdade de expressão em conflito com o fair trial, com o julgamento justo, que é um embate que a Suprema Corte norte-americana tinha inúmeros julgados da década de 60 sobre isso. Inclusive o caso Shepard, que é o mais importante da Suprema Corte. E aqui a gente não discute isso. A liberdade de expressão ela é muito protegida, embora agora com fake news, etc., né, o Supremo tenha dado uma mudada um pouco nessa maneira de pensar, porque o Supremo, a ADI, o ADPF, eu acho que o ministro Carlos Aires Brito julgou, né, como relator sobre a lei de imprensa, ele fala que a liberdade de expressão é um direito absoluto, sagrado, não se contrapõe com direito outro nenhum, ela é a que tem a posição preferencial, e é uma coisa assim que eu acho até meio... utópica, talvez eu ia dizer outro nome, mas enfim, eu acho que até um pouco ingênuo, porque eu acho que não é também bem assim que a banda toca, mas tudo bem, eu botei na minha tese, a liberdade de expressão merece toda a proteção, o direito a um julgamento justo também, o que fazer quando eles colidem. Na época que eu fiz a tese, eu trabalhei 3 casos, eu trabalhei a Suzane Richthofen, eu trabalhei aquele Nicolau dos Santos Neto, na verdade eu trabalhei mais esses 2 casos, não tinha havido ainda o caso da Isabela Nardoni, que foi um caso assim muito forte de publicidade opressiva. Isabela Nardoni tomou os noticiários e foi uma coisa assim, e aí evidentemente que
independentemente de eles serem responsáveis ou não pelo crime, aquilo ali tem um relato que eu geralmente me chamam para dar palestra disso, eu sou assim meio agarrada nesse tema, porque eu não consigo fazer mais nada, então... Um relato do Podval, que era o advogado do casal, ou pelo menos do casal, ou de um dos dois, eu acho que ele era do casal. E ele, entrando no fórum, ele foi agredido fisicamente. Ele escreveu sobre isso um artigo que eu cito, e ele dizia também que quando o júri foi dar o seu veredito, tinha a turba do lado de fora gritando assassinos, não sei o que, estava ali do lado de fora gritando. Então, assim, foi um ambiente de publicidade opressiva, aquele julgamento. Depois teve o mensalão. O mensalão também foi bem interessante para se estudar. Na minha tese, eu não trabalhava tanto essa questão de... existe uma distinção quando o assunto é de interesse público, né? Matters of Public Concern, que aí a liberdade de expressão tem mais proteção. Claro. E aí todos os crimes atribuídos a políticos, você tem que dar uma publicidade, e é correto que a população acompanhe o andamento a resposta que o judiciário está dando àquela acusação, etc. Mas o mensalão foi muito importante, e aí vem a Lava Jato. O que eu acho que tem de diferente na Lava Jato é que na tese eu trabalhei como juiz, se deparando com o ambiente de publicidade opressiva, deve agir para proporcionar ou garantir ao réu um julgamento justo. Então, o juiz está ali passivo, constatando a publicidade opressiva e adotando medidas. Só que o juiz da Lava Jato, ele recorria à imprensa para apoiar suas posições. Né? Tem um episódio, tem uma advogada chamada Maíra Fernandes, que fez uma dissertação de mestrado na UFRJ. Ótimo advogado. Ela fala de um episódio que a primeira decisão do Teori Zavascki, que determinava a liberdade de vários réus que tinham sido presos pelo Sérgio Moro. O Teori concede um habeas corpus, isso a Maíra narra na dissertação dela, que ela também não publicou. E aí o Sérgio Moro recebe aquela decisão, o que ele faz? Ele manda um ofício para o Teori. Não sei se vocês lembram desse episódio. Né? Perguntando, é isso mesmo, ministro? Estou na dúvida aqui sobre como cumprir essa decisão, porque tem aqui no meio dessas pessoas que o senhor mandou soltar uma pessoa que traficou quilos de drogas, é um traficante de drogas. Só que ele mandar ofício para o Teori consultando já é uma coisa um pouco diferente. Tudo bem, às vezes a gente fica em dúvida sobre como cumprir uma determinação dos tribunais superiores. A gente pode até fazer uma consulta, mas já é um pouco... Não é muito usual. Agora, ele botou isso na imprensa. Claro, e virou lead, eu lembro o que a Maíra mostra que foi publicado, e pelo teor da publicação, desse questionamento que o Sérgio Moro faria ao Teori, ficou evidenciado que o ofício que ele mandou para o Teori, ele também mandou para a imprensa. Então, isso é a origem da Lava Jato. Né? E aí, o Teori acabou mudando de ideia, né? A gente não pode aqui entrar, saber exatamente os motivos, mas de qualquer maneira houve uma pressão sobre ele. Isso é constrangimento, obviamente. A gente vivenciou muito isso. Então, você utilizar esse acesso à imprensa, essa adesão realmente da grande imprensa à Lava Jato na época, para você tentar constranger não só as pessoas que estavam sendo acusadas, que estavam eventualmente numa situação de serem premidas ali para fazer colaboração premiada, etc. Você tinha aquele acompanhamento em tempo real das operações, né? Você teve várias situações bem constrangedoras, de você bater na casa das pessoas de madrugada. Enfim. Com a imprensa junto. Com a imprensa junto, acompanhando. Então realmente o uso, essa questão da publicidade opressiva, ela tem um outro patamar a partir dessa Operação Lava Jato, na Operação Lava Jato, que evidentemente eu não trabalhei na tese porque não tinha acontecido. Então, assim, a minha tese, ela precisa ser atualizada, mas a questão é que eu sou um pouco preguiçosa, entendeu? Então, eu sou preguiçosa para publicar a dissertação, para atualizar a tese. Agora, e tem a coisa icônica, né, para empregar esta palavra muito usada em alguns lugares, que foi o PowerPoint. Você quer a publicidade mais opressiva do que aquela PowerPoint aquilo foi bem... porque é inacreditável. Eu lembro que duas pessoas, não sei se a pessoa quer que eu cite, um deles fui eu, disse, mas o que é isso?
Na imprensa. Porque E era até engraçado. Desculpa, mas era até engraçado. Era engraçado aquele negócio. Aquela setinha, como é que era setinhas todas? Setinhas, tudo. Virou meme depois, porque na hora foi aquilo mesmo. E tinha uma coisa, né, que era tão óbvia. Havia denúncia, e a denúncia dizia lá, tinha denúncia do apartamento, não sei o que tal. Só que o PowerPoint não era denúncia. O PowerPoint era a leitura que ele fazia do Lula como grande chefe da organização criminosa e tal, que não estava na denúncia. E pareceu normal aquilo. Nós vivemos dias realmente espetaculares ali, né? Por isso que quando começo a associar com o negócio do golpe do Alexandre agora, eu falo, não, peraí, não vamos confundir as coisas. Não? O negócio da Vaza Jato também foi bem interessante, né? Tem inúmeras conversas vazadas e tal, e houve um certo... e aí várias pessoas acabaram escrevendo sobre isso. E tem alguns diálogos, uma vez eu escrevi um artigo sobre isso, e tinha um que eles falavam, eles usavam muito o termo emparedar. Isso. Né? Então, um em que eles estão combinando como que eles vão divulgar uma questão sobre a execução provisória da pena para emparedar, né, o ministro Alexandre de Moraes, no caso, porque ele ainda não tinha se posicionado, eles queriam... E eles fizeram, de certa maneira... Tem um caso da Lava Jato do Rio, que se vocês quiserem, eu conto. Sim. Faça isso. Queremos já. Que é o seguinte, não sei se vocês conhecem o desembargador Ivan Atia. Sim. O desembargador Ivan Atia se aposentou. E logo no comecinho da Lava Jato do Rio, o primeiro habeas corpus foi distribuído para ele. Ele seria, então, o relator, né, que como a lógica que tudo vai para o mesmo juiz, que haveria uma conexão, então no tribunal... Também haveria um relator da Lava Jato no tribunal, seria o desembargador Ivan Atia. Quando isso aconteceu, o Ministério Público não achou que seria bom que o relator da Lava Jato fosse o Atia, porque o Atia tinha posições que talvez não fossem tão interessantes. Demasiado garantista. Demasiado apegado às leis. Aí o desembargador, que é um querido amigo, que agora se aposentou, ele concedeu uma liminar para conceder liberdade, se eu não me engano, até foi prisão domiciliar, que nem seria muito o jeito dele, mas enfim, na época. E com algumas outras medidas alternativas, né, recolhimento de passaporte, etc., ele concedeu nesse habeas corpus e estendeu para outros réus que estavam na mesma situação, que é uma coisa corriqueira também. E aí o Ministério Público arguiu a suspeição dele. O Ministério Público arguiu a suspeição dele. Até aí é do jogo, tudo bem, né? Vamos decidir se o desembargador Atia é suspeito ou não. A competência para isso lá no tribunal é da seção, quer dizer, de todos os outros desembargadores, seria tranquilo. Só que eles arguíram a suspeição e eles jogaram isso na imprensa de uma maneira violenta. Sim, não sei se vocês se lembram disso. Aí houve uma grande reportagem que associava... Aí, por que ele seria suspeito? Vocês lembram por quê? O motivo? Que o Atia tinha respondido a um processo criminal há muitos anos atrás, e o advogado dele tinha sido Técio Lins e Silva. E o Técio era advogado de um dos réus. Então, porque o desembargador Atia, porque o Técio Lins e Silva foi advogado dele há 14 anos atrás, então logo ele é suspeito. Ok, ele pode arguir isso como uma tese jurídica que a gente vai enfrentar no tribunal, só que eles jogaram isso no jornal, ele saiu em todas as capas de jornal, fantástico, etc. E também associaram isso na época que eu fiz essa pesquisa, porque eu escrevi um artigo em homenagem a ele quando ele se aposentou. Então, por isso que eu dei uma boa estudada nisso. Eles jogaram junto, dizendo o seguinte, vai haver uma correção no sistema de distribuição do tribunal, porque há suspeitas de que essa distribuição não seja, talvez haja uma fraude, um direcionamento, umas coisas que não tinham nenhum fundo de verdade. Isso nunca aconteceu, nunca houve uma análise, uma auditoria, não sei, isso
tudo era um fato inventado e associado. Eu sei que o Atier recebeu telefonemas em casa, a esposa do desembargador Atier recebeu telefonemas em casa, constrangendo ele. Ele ficou numa posição foi extremamente exposto, né? E houve um ato na frente do tribunal em protesto. Foi uma coisa assim, impensável, enlouquecida, e ele manifestou a suspeição dele. Ele falou, olha, aí mandou um ofício para o presidente, ele estava até de férias, mandou um ofício para o presidente do tribunal e disse, eu sou suspeito, quero que fique registrada a minha suspeição. E aí o processo foi redistribuído para outro desembargador que eu não vou falar aqui quem é, mas não faz mal, é também um querido amigo, mas por acaso era um desembargador com perfil que o Ministério Público achava mais interessante, ponto, né? Independentemente do caráter de ser um bom juiz ou mau juiz, a questão é que agradou. Aí vem a história do Vaza Jato, porque quando eu fui cotejar isso com aquelas conversas, a conversa era assim, desembargadora Thier afirmou sua suspeição. Um dizia assim, top total, emparedamos o sujeito. Imagina isso. Né? Quer dizer, aí emparedamos o sujeito. Uma loucura. Aí o outro dizia, quem vai ser agora o desembargador? Será que ele vai rever? É fulano. Ai, que maravilha, parabéns, pessoal, não sei o quê. O que é isso? Veja só, se eles tivessem constituído aqui, um bate-papo, né, que ele faz aqui. Se eles tivessem ali constituído um núcleozinho, vamos formar aqui um grupo de razão para mandar na justiça, porque nos consideramos os paladinos. Né? Eles até brincaram lá com os Vingadores. Digamos que fosse isso, assim, genuíno o negócio. Já seria um problema. Um problema e um erro brutal. Porque quem foi que os escolheu para isso? O problema é que eles tinham todos interesses e vinculações de natureza política. Um deles ficava dialogando consigo mesmo sobre... Chega a ser patético, mas o cara mandava mensagem para si mesmo dizendo, será que você deve se candidatar a senador? Aí ele respondia para si mesmo, eu não estou brincando. Aí ele respondia para si mesmo, não, você ainda é muito jovem. Sim, eles entraram numa viagem. Agora, eu queria até distinguir, já que a gente está também num programa com muita audiência, que eu acho que o Ministério Público do Rio era outro patamar, tá? Acho que o Curitiba, na verdade... Realmente, eles fizeram essa questão do sequestro, da politização absoluta, da instrumentalização para se lançar, inclusive se lançaram na política. Sim. Né? Um virou deputado, outro virou senador, depois se candidatou à presidência. Eu, apesar dessa história que eu contei, não me arrependo de ter contado, porque tem uma homenagem ao Atier, eu acho que o Ministério Público do Rio não chegava nesse ponto. A atuação deles, embora adotassem os métodos. Eu acho que os métodos é o que eu falei. Eu acho que a questão da conexão, a questão do excessivo, da colaboração premiada na época era usada sem muito regramento. Porque, na verdade, a lei não trazia um regramento muito específico, que depois foi alterado em 2019. Então, dentro dessa capacidade de criação... Realmente aconteceram coisas muito criativas mesmo, né? Os réus quiseram fazer essas delações premiadas, essas colaborações, e aí foi um método importante de investigação, e aí se discute muito a questão do que corrobora a palavra do colaborador, porque é uma palavra... O colaborador tem um interesse em relatar os fatos da maneira como ele relata, porque ele tem que vender o peixe dele para ele obter o melhor acordo. Então, hoje em dia, a lei expressamente diz que você não pode ter só a narrativa do colaborador. Foi de 2019, a mudança de 2019. Sem né? elementos de corroboração externos, é óbvio. Ela tem que ser um ponto de partida para a investigação. Ela não tem que ser... todo o material que você tem contra essa pessoa é a narrativa do colaborador. E os documentos que, eventualmente, ele mesmo produziu e entregou. Porque isso é um pouco o que aconteceu, mas foi um aprendizado, né? Porque, na verdade, isso começou a ser usado dessa forma e cá entre nós, os advogados também acharam que era interessante e fizeram. Claro. Não, e até 2019, quando mudou a lei, muita lambança se fez, porque, evidentemente, bastava a palavra do colaborador. Né? E o Bolsonaro agora só não é réu no caso do cartão da vacina, porque o Gonê diz lá, não basta só a palavra do colaborador.
Mas foi a mudança a gente de 2019. foi construindo. Acho que era construindo. Tanto que essa lei que previu pela primeira vez nesses termos a colaboração premiada é de 2013, não é por acaso. Sim. Claro. 2013 e 2014 começa a Operação Lava Jato, se pauta muito. Agora, uma outra coisa que sustentou muito a Lava Jato, que eu acho interessante também, é a questão da cooperação jurídica internacional. Esses mecanismos de cooperação jurídica internacional, eles avançaram muito com a Lava Jato, e isso não é só coisa não é só coisa ruim. Eu acho que tem coisas interessantes também ali. O problema é que fizeram muita colaboração também ao arrepio da lei, né? Mas aí o Supremo está fazendo já lá o cotejo, né? Isso. Vamos falar do futuro? Nós sabemos que o problema da segurança pública, das organizações criminosas, máfias, tende a se transformar numa questão por excedente. O problema dos problemas. O problema que tem de ser resolvido antes da solução dos demais problemas do país. Sobretudo se o Brasil se transformar num narco-estado, que não é algo impensável, dado o andar da carruagem. Nós sabemos também que a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional, que foi enviada pelo governo, pelo ministro da Justiça ao Congresso Nacional, tem chance de redistribuir as competências constitucionais em matéria de segurança pública para investigação, para denúncia e processamento de atos ou atividade criminosa envolvendo organização criminosa ou máfia. Virá também uma lei antimáfia, provavelmente. Talvez no futuro a gente conclua que é necessário criar uma autoridade nacional antimáfia, como aconteceu na Itália. Isso, obviamente, vai trazer uma carga de trabalho bastante distinta para o juiz federal e para a Justiça Federal. Distinta da que há hoje. Né? Talvez o juiz federal, o desembargador federal, esteja novamente envolvido quase que numa cultura de combate a algo, né? Como a gente acabou de falar, né? Combate à corrupção, e talvez seja inserido, até por pressão da sociedade, numa cultura de combate à máfia e organizações criminosas, no contexto dessa redistribuição eventual e provável das competências constitucionais em matéria de combate ao crime organizado. Eu queria saber qual a sua opinião a respeito disso. A tua avaliação também é essa, Renato? Isso é meio apavorante, né? Ele está bem pessimista. Eu acho assim que ele está sendo... Talvez ele esteja otimista no seguinte sentido, de achar que algo vai acontecer. Eu temo que não aconteça nada. Na verdade, eu já estou assim pensando, não, nesse dia, graças a Deus, já posso me aposentar, aí eu já vou sair. Mas eu acho que esse dia eu vou dizer, eu acho assim, eu como juíza federal, eu sempre digo para os meus alunos que juiz federal é mais fácil que juiz estadual. A nossa competência criminal não sei se isso se deve também a uma certa desorganização ali da Polícia Federal, que não temos tantas causas assim. Temos alguma coisa de tráfico internacional de drogas, por exemplo, tráfico internacional de armas. Eventualmente acontecem operações importantes, porque o nosso grosso de tráfico internacional de drogas é mula de aeroporto, né? São aquelas pessoas pobres ali coitado, que estão tentando passar, às vezes até engolem aquela droga, até engolem, né? Pessoas muito pobres, né? Às vezes nem tão pobres assim, mas e até a gente dizia, às vezes, eu quando era juíza de primeiro grau criminal, que às vezes apareciam assim 20 mulas numa semana, 20 pessoas, e a gente, que estranho. Aí a gente tinha até uma teoria de que eram os grandes carregamentos de drogas estavam entrando pelo porto, enquanto a Polícia Federal estava se distraindo com essas formiguinhas. Era uma técnica de diversionista. Eu não tenho... as pessoas dizem, você não tem medo, você não... Eu, na verdade, os meus réus são pessoas que não me atemorizam. Posso estar sendo ingênua, um pouco ingênua, e talvez mude um pouco mude isso, porque os juízes estaduais lidam
no Rio de Janeiro, com milícia, com, né, exatamente coisa que você falou. Aqui do Ministério Público de São Paulo. É uma coisa simples. Eu acho que é mais difícil, muito mais difícil para o juiz. É mais difícil, inclusive, para o juiz se manter fiel à Constituição, porque eu não acho que o juiz tem que combater nada, nenhuma situação. Eu acho que todos os crimes, por piores que sejam, mais graves que sejam, você não tem outro caminho a não ser o devido processo legal. O devido processo legal, ele tem que funcionar. Porque essa falsa dicotomia de que ou você respeita os direitos do acusado ou você faz a justiça penal ser... O caminho do capeta, né? Efetiva, eu acho que a gente não pode transigir com isso. Agora, eu falo isso como uma juíza privilegiada, porque, assim, além claro, a gente tem os crimes financeiros, mas até a gente lida com advogados extremamente sérios e queridos e pessoas que a gente tem éticos, né? Éticos. O Ministério Público também, já estou arrependida, porque o Ministério Público não vai ficar feliz comigo, mas também tem uma atuação muito de excelente nível, são debates de excelente nível, né? Então é muito prazeroso você ver um bom debate, questões jurídicas importantes, etc. Eu não lido com essa criminalidade mais violenta. Eu não tenho casos de estupro, de homicídio, de feminicídio. Raramente tem homicídio, às vezes tem um outro, quando envolve Polícia Federal, mas não é a minha rotina. Mas mesmo, eu não sei como é que eu seria se eu fosse uma juíza que tiver... Eu falo muito isso para os meus alunos. Você é muito garantista, né? Na verdade, eu tenho um pouco de cuidado quando eu falo em garantismo, porque eu não sou uma estudiosa de Luiz de Ferrajoli, eu sempre falo isso, eu conheço assim superficialmente a obra de Ferrajoli, então eu acho que esse termo garantismo é tão maltratado, né, de todos os lados, mas eu sou muito preocupada com a garantia dos direitos das pessoas, eu procuro, também tenho essa coisa de tentar me colocar no lugar daquela pessoa, aí as pessoas dizem, ela é uma juíza humanista, eu também tenho não acredito muito no sistema penal. Não acredito no encarceramento. Então, sou uma juíza contra o encarceramento. Como é que eu trabalho com isso? Além de levar para a minha terapia também, que é uma boa maneira de trabalhar com isso. Eu tento prender o menor número de pessoas. Às vezes chega as propostas de voto dos meus assessores. Doutora Simone, documento falso, usou aqui, já era reincidente, não sei o quê, pena de 5 anos. Vamos baixar essa pena para 4 anos e tentar, né? Vamos tentar aqui refazer a dosimetria de alguma maneira. Não tem um jeitinho aí de você tentar não prender essa pessoa, né? Então, eu trabalho muito com essa linha de raciocínio pelo desencarceramento. Acho que a gente tem institutos que nos permitem isso, só ter boa vontade, né? Lembrando, parece rápido, que isso não quer dizer impunidade, só quer dizer que não acha que não, a maneira de punir não é meter na cadeia. A prisão acho que tem que ser subordinar o Comando Vermelho ao PCC, coitada da pessoa. A gente tem uma população carcerária absurda. Vai ter um falsário à disposição do Comando Vermelho. A gente tem uma situação meio paradoxal, que tem um dos países que mais prende no mundo, não sei se é o terceiro, né? E, ao mesmo tempo, uma percepção, como diz o Valfrido, de que a segurança pública, que não tem uma resposta adequada para a segurança pública, ou seja, né? E como é que a polícia prende e a justiça solta? Se cria essa... O Nilo Batista diz que a prisão é uma... O Nilo fala assim, a prisão é uma promessa não cumprida, mas que as pessoas mantêm uma fé inabalável, né? Quer dizer, a prisão existe há séculos e séculos, enfim, quando começou a ser utilizada efetivamente como uma forma de punir, e nunca resolveu o problema de segurança pública, pelo contrário, como disse o Reinaldo, você tem ali até uma situação da pessoa se tornar faccionada, porque na verdade, se ela não estiver numa facção, ela fica ali completamente vulnerável também, né? Não ser faccionada pode ser a morte. E o Supremo já afirmou e reafirmou que é o estado de coisas inconstitucional que caracteriza o sistema prisional brasileiro. A gente crente que isso ia implicar
em redução dessa quantidade de pessoas encarceradas é incrível. Quando foi instituída pelo ministro Lewandowski, na época, na presidência do CNJ, a audiência de custódia, a gente também imaginou que teria um impacto muito interessante na redução da população carcerária. Não funcionou também. Né? Quando criaram as medidas cautelares alternativas à prisão, monitoramento eletrônico, que eu achava, olha que interessante o monitoramento eletrônico, agora eu também já sou contra monitoramento eletrônico, porque é muito estigmatizador. Eu assisti umas palestras de umas pessoas dos movimentos, justamente vítimas... na verdade, é um grupo chamado Mães de Manguinhos, que é bem interessante. Sim, são as mães de vítimas de pessoas, de jovens, né, que foram mortos por agentes do Estado na nossa democracia, né? Uhum. E ela dizendo o desespero que o filho dela está com uma pulseira, uma tornozeleira, e o filho dela tem que trabalhar como camelô na estação de trem ali num lugar na Baixada, e que ela fica do lado, porque ele é o tempo inteiro abordado pela polícia. Sim. Ele está ali com aquela tornozeleira, ele não consegue, ele fica apavorado se a tornozeleira parar de funcionar do nada, né? Que é o que acontece, tem que sair correndo lá para Bangu, sei lá para onde, para tentar resolver. São super maltratados, são super mal atendidos, ficam o dia inteiro para tentar substituir. Então já acho a tornozeleira também já um excesso, já acho que não é nem a solução que eu achava que era tão interessante, porque a pessoa não está presa, mas também tem suas questões. Sim. O que eu estou tentando dizer é assim, eu não sei como vai se resolver o problema da segurança pública, eu não sei se a Justiça Federal vai ter novas atribuições, mas talvez a gente não tenha tanta tranquilidade lidando com uma criminalidade mais violenta mesmo, mas eu acho que não tem muito como ser combatente, não. Eu acho que, senão, sei lá... Acho que eu prefiro me aposentar mesmo. não tão já. Você tem... Veja só, eu até brinquei esses dias no rádio, né? Eu disse assim, olha, a sociedade boa é a sociedade em que a gente tem uma vida meio aborrecida, assim, né? Não acontece grandes coisas. Tá aí, estamos levando, né? E o Brasil anda sempre cheio muito de eventos, né? De sucessos, de tensões, de não sei o quê. E na área da justiça, houve um tempo em que ninguém sabia nome direito de ministro de Supremo, de ministro disso, daquilo, nem de juiz disso, daquilo. E se dizia, mas também as pessoas andavam muito alienadas desse processo e hoje elas se interessam. Eu não sei, mas também, por outro lado, tem um excesso de interesse, que é um excesso de interesse pela superfície das coisas e por essa sanha punitivista que também distorce tudo. Né? E uma das coisas, assim, digamos, eu estou falando da minha profissão, né? A extrema-direita acha, e ultimamente sem razão, né? Porque o jornalismo tem mudado bastante, né? Que jornalista é todo comunista, esquerdista, que trabalha tudo e tal, né? Virou esse negócio. E os juízes têm essa marca, né? De que vocês não resolvem os problemas, né? Eu não sei se... Existe esse negócio, né? Existe essa tensão hoje, como se o juiz fosse o desaguadouro de todas as... O político não funciona, o governo não funciona, então que pelo menos o juiz prenda. E às vezes você vê determinados políticos subindo em palanque falando a mesma coisa. É a justiça que é culpada. Assim como o Supremo é culpado, assim como o juiz é culpado. Você tem uma certa saudade de quando não se interessavam tanto por juízes? A justiça é a geni contemporânea. Eu quero arrematar isso porque eu acho que a gente está voltando, e agora de uma maneira retumbante na sua pergunta, para as questões do início da nossa conversa. Será mesmo que o juiz é só um intérprete aplicador de regras? Ou ele tem um compromisso, ou deve ter um compromisso com a transformação da sociedade? Uhum. Quando ele julga. Que é isso que você perguntou. Por isso que eu digo que às vezes a gente é meio esquizofrênico, assim, porque na verdade, assim, você quando vai fazer direito, você, não todo mundo talvez, né? Não sei, mas a gente tem essa coisa de como no direito, ocupando determinadas posições dentro do sistema de justiça, a gente vai ter um potencial de mudar a sociedade. É uma coisa bem romântica. Eu acho que no meu caso, que
Sou aquela coisa... eu sou aquela da galera dos direitos humanos, que outro dia o Castro estava reclamando. Lá vem o povo dos direitos humanos chatear. Lá vem esse pessoal dos direitos humanos. Pessoal dos direitos humanos. Direitos humanos só para humanos direitos. Então, assim, então você vai muito com essa idealização. Quando entrei na Justiça Federal em 93, eu tinha participado do mestrado nessa época da Constituinte, então era uma euforia, né? A Constituição de 88, eu ingressei na Justiça Federal em 93, né? Agora, né? Quando eu fazia plantão, eu dizia assim, não vai acontecer nenhuma violação de direitos, porque eu estou aqui de plantão, etc. né? Mas você tem que reconhecer, e aí vem uma ideia de que o direito, pelo contrário, o direito tem um status quo, o direito impede mudanças, o direito tem uma limitação, talvez não por acaso, né? No fundo, ele integra ali uma estrutura de poder para manter as coisas exatamente como estão. Então, na verdade, a gente tem que baixar um pouco a bola, porque as pessoas têm a perspectiva que o juiz vai resolver tudo. Não vai, o judiciário não vai, né? Eu não tenho muito essa visão. Eu acho que... Agora, claro que nós somos... claro que é fundamental você ter um juiz ali para resolver conflitos interpessoais e também para proteger as pessoas contra os abusos do Estado, né? Que é a tônica da Justiça Federal, né? Você protege os cidadãos, as pessoas e contra as ações do Estado, eventualmente ilegais, abusivas e tal. Essa é a nossa perspectiva. Eu não sei responder isso que vocês estão perguntando, não. Eu não sei se as pessoas realmente têm tanta crença na justiça e acreditam tanto que a justiça vai resolver. E eu acredito que segurança pública não é a justiça penal que vai resolver. Acho que a justiça penal entra justamente porque a questão não foi resolvida numa esfera de políticas públicas que deveriam estar sendo adotadas para resolver, né? A questão também... Quando meus filhos nasceram, eu realmente tenho 3 filhos, tive minha carreira, fiz minhas coisas com os meus filhos, mas meus filhos foram para creches particulares. Eu sempre tive uma pessoa na minha casa me ajudando, eu sempre tive apoio dos meus pais, eu sempre tive uma estrutura mínima. Então, assim, é muito diferente. Por isso que me incomoda um pouco determinados juízes criminais que condenam pessoas e fazem juízos de moral, assim, né? Isso me incomoda profundamente, assim. Quem é você, né, do alto do seu privilégio branco, de ficar fazendo um juízo de moral? Eu não sei. Essas questões, para mim, me colocam em dúvida o tempo todo. Não é que você vá achar que todos os comportamentos são defensáveis e justificáveis porque aquela pessoa é pobre, ou viveu uma vida difícil, ou conviveu com um ambiente violento. Não é isso. Aqui não me cabe fazer esse tipo de avaliação moral. Eu tenho que tentar me ater ao que aconteceu, ao que a pessoa fez, as circunstâncias em que ela fez e aplicar a pena e pronto, né? Eu não tenho uma superioridade moral para ficar dando lição. E eu vejo muito isso. Não estou respondendo nada, né? Não, está respondendo muito. Respondendo muito. Está respondendo muito. Eu me enrolo toda e não respondo nada. Até porque a inferioridade moral que se enxerga naquele não é um agravante de pena, né? Esse agravante está na sua cabeça. Né? Eu já vi juiz aumentando pena porque o réu riu na audiência. Isso. O réu riu na audiência. E aí o réu... Parece o personagem lá do Camus que riu no enterro da mãe, né? Isso. O réu riu na audiência. Ela tá nervoso, deu uma risadinha. Ele estava nervoso. E o juiz... Isso é um caso que eu peguei. O juiz aumentou a pena porque achou ele desrespeitoso. Assim, é uma coisa muito, muito estranha. Mas, que eu ia tentar falar... uma coisa que eu estava querendo falar, estava esperando vocês me perguntarem, mas já que vocês me perguntaram, eu vou falar. Assim, quando eu falei de privilégio branco e tal, acho que a gente tem que ter um judiciário mais plural. A gente tem um judiciário branco e, majoritariamente, homens brancos. Então, a gente nunca vai ter, efetivamente, uma percepção... A gente está falando aqui de pluralismo, de cada um vem com a sua história de vida, com a sua vivência, para dar soluções pretensamente justas, né, para aquele caso, mas a gente tem que enfrentar isso. O CNJ está realmente
aprovando determinadas pautas e tal, para tentar mudar um pouco essa perspectiva, né? A gente já tem cotas raciais, já existe já existe a garantia de cotas raciais, mas você acha que não adianta ainda? Eu acabei de integrar a banca de concurso de juiz federal e apesar das cotas raciais, quando chegou, eram mais de 2.000 pessoas inscritas, foram menos de 20 para prova oral, pessoas. Tá? Eu já esqueci o número, mas um número muito diminuto comparado com as pessoas. E não tinha pessoas negras nesse ambiente. Eu acho que é muita desigualdade. Né? As pessoas tem que haver um investimento pesado para as pessoas poderem disputar até nas cotas e conseguirem reverter um pouco esse quadro. Né? E nos tribunais superiores e nos tribunais de segundo grau, você pode também considerar esses critérios para prover as vagas. Né? Você tem que tentar pensar isso, porque realmente a coisa é bem difícil. Acho que isso também... Mas assim, eu vi a entrevista do ministro Mauro Campbell, eu fico até sensibilizada de ver as pessoas, às vezes elas têm uma visão do judiciário, o ministro ali defendendo a instituição, que é o correto, porque ele é o nosso corregedor nacional, mas eu não consigo muito. Então, como vocês veem, eu sofro um pouco. Então, vamos apimentar isso. Posso? Deve, sempre. Há uma discussão do momento que se põe em inúmeros veículos de imprensa sobre os salários do judiciário. Eu gosto do meu salário. Então, mas eu quero circunstanciar isso. Hoje eu li uma matéria que foi no UOL, falando dos juízes que ganhavam acima de R$1 milhão por mês. Isso realmente... Por mês. Tem certeza, Valfredo? Eu li hoje. Né, por ano. Mas não pode ser juiz brasileiro, não. O que eu quero dizer é o seguinte, isso é evidentemente uma exceção, e é o juiz brasileiro. A matéria, depois a gente coloca a matéria, a manchete no programa para ver, estava no UOL hoje. E aí os penduricários, os juízes que... houve outras matérias sobre o assunto. Essas matérias são importantes para exibir anomalias, discrepâncias, mas elas nos levam, ou podem nos induzir a pensar que a vida do juiz, a vida modelar do juiz, a vida normal de um juiz, é uma vida nababesca que nós sabemos que não é. E pagar mal um juiz é pedir para desarranjar o sistema de justiça completamente. Eu acho que é preciso muito cuidado ao tratar desse assunto. Porque nós não podemos ter uma magistratura mal paga. Uma magistratura mal paga que trata de interesses tão importantes quanto os interesses que a magistratura trata, significa uma magistratura mais permeável à corrupção, à baixa capacidade técnica e aí por diante. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Bom, já que você já fez a defesa do meu salário, né? Olha, o Supremo não, a reforma do Judiciário, se eu não me engano, até aquela anterior, a reforma de 2004, se eu não me engano, emenda 45, estabeleceu o teto. Sim. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal, os proventos do Supremo Tribunal Federal são o teto. Né? É o maior salário da República, né? De funcionários públicos. Então, todos nós juízes ganharíamos ali no escalonamento a partir desse teto. Só que, imediatamente, e aí eu até fico mais confortável um pouco para falar, porque a Justiça Federal, ela está sempre um pouco abaixo desse patamar, porque os tribunais de justiça dos estados têm muito mais autonomia para fixar suas remunerações. Sim. E eles têm menos visibilidade. Então, ninguém sabe muito bem quanto o juiz do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E aí eu vi uma reportagem, eu não sei, eu leio o Globo de manhã, eu vi sobre a questão dos assessores dos ministros do Supremo terem remunerações, etc., que estavam apontando ali, né? Mas eu realmente acho que algumas coisas são excessivas
E tem isso que vocês chamam de penduricários, que são estratégias que são adotadas para você conseguir romper essa história do teto. Indiscutivelmente, os salários não são remunerados, não são reajustados, ou o teto em si não é reajustado como se gostaria, ou como se deveria. Agora, eu tenho eu tenho um salário, eu vou dizer uma coisa, meus colegas de turma, queridos amigos, que seguiram a advocacia, têm, evidentemente, um padrão de vida maior do que o meu. Claro. Tá? Então, eles ganham... Claro que tem sempre os advogados que não vão tão bem. Não? Aliás, a grande maioria. A grande maioria. Mas dentro do meu meio, pessoas que se formaram comigo, que tiveram uma trajetória semelhante à minha, que permaneceram, preferiram ou escolheram ficar na iniciativa privada, tem... de regra, uma condição financeira, não sei, mas enfim, um patrimônio construído, um padrão de vida. O topo dele na carreira dele paga muitas vezes mais que o topo na sua carreira. Sim, Então, assim, lógico, os advogados criminalistas, que são os principais, os mais conhecidos, ganham muito mais do que eu, mas são carreiras diferentes, são escolhas diferentes, não tem nada uma coisa a ver com a outra, não tem que ficar me comparando com o advogado que ele ganha ou deixa de ganhar. Né? Então, eu considero, e aí eu vejo muitos juízes reclamando de remuneração, eu considero meu salário hoje muito bom, me atende perfeitamente, eu consigo ir para o exterior quando eu quero, né? Eu consigo, enfim, apoiar algumas pessoas da minha família quando eu quero, eu tenho uma tranquilidade, eu tenho um apartamento que eu comprei na Zona Sul do Rio de Janeiro, ok. Contudo, eu também consigo ver que juízes no início de carreira, que ainda não compraram seus apartamentos, que têm filhos pequenos em idade escolar, né, vivem mais apertados e reclamam do salário. Porque realmente esse custo de vida dessa... Nem sei se eu posso te falar que é classe média ou classe média alta, né, desse segmento também não é... barato. Então, eu estou enrolando para dizer o seguinte, eu nunca consegui entrar nessa pauta de brigar por remuneração, embora eu não discordo de você, eu acho que os juízes têm que ser bem remunerados pelo trabalho que eles fazem, que tem que ser um trabalho de muita qualidade, de muita seriedade, de muito comprometimento, e evidentemente o juiz, a princípio, a gente pode ser professor e juiz e só também. Né? Eu acho que a gente também não pode... O juiz só pode ter outra remuneração se for docente. Um cargo de professor, um cargo de juiz, principalmente no serviço público, como eu, que sou funcionária pública. Eu gosto tanto de ser funcionária pública, que sou funcionária pública de um lado e do outro. Mas eu nunca fiquei muito confortável, porque eu acho que os abismos, as desigualdades... Como é que você vai convencer a população... Né, essa aí que está na parcela de isenção do imposto de renda, que meu salário, que assim, eu teria direito a uma remuneração X, eles sabem quanto que eu ganho, eles não se sentem insultados. Eu acho que a gente tem muita desigualdade, então isso dificulta muito para mim essa pauta remuneratória. Quando eu fui da AJUF, e eu fiquei na diretoria da AJUF há alguns anos, acho que uns 4 anos, as pautas remuneratórias eram o que eu mais odiava, né? Porque a gente chegou até a fazer uma greve por aumento de salário. Me lembro que nós fizemos, eu lá no Rio de Janeiro conduzia a greve, muito convictos que a gente tinha que ter um reajuste de salário, mas eu tenho uma dificuldade enorme. Quer saber, eu vou sair daqui, eu vou apanhar lá dos meus colegas, não vai, mas uma coisa que eu não consigo defender, embora eu goste muito, são as minhas férias de 60 dias. Eu jamais... eu vejo juízes falando, olha, é muito importante porque o nosso trabalho é muito pesado. Nosso trabalho é muito pesado. Nosso trabalho vai falar pesado. Com o pedreiro. Nessas férias a gente põe os processos em dia. Então não tira férias para pôr os processos. A verdade é que você eu não consigo defender. É indefensável. Eu não consigo, mas eu usufruo. Sim. Eu estou feliz, gosto das minhas férias, também gosto do meu salário. Também não vou dizer que eu deixo de tirar as férias.
É complicado, porque realmente a lei me assegura isso, mas é difícil de defender, né? Sim, é muito difícil de defender. Claro, não, é em qualquer... Porque, veja, mesmo, eu falei, vai perguntar para o pedreiro, mas vai perguntar para jornalista. Jornalista não tem 60 dias de férias. A minha filha fala isso. Ai, mãe, você é muito privilegiada com essas férias. Não tem 60, nenhuma profissão tem. O médico não tem 60 dias de férias se ele está trabalhando no serviço público, né? Ou tá, no serviço privado também, empresa privada. Não tem. Né? De fato. E eu acho muito justo que você coloque isso, porque você está colocando um drama humano que você vive. Né? Não tem uma tese a respeito, mas é uma experiência real de vida. Né? Aliás, eu estou adorando nossa conversa por isso. Você não é uma juíza que fica ali distante da vida das pessoas. Não estou dizendo, eu vou para o povo. Não, mas você sente o drama presente na sua vida de juíza. Que bom. E não finge certezas. Eu não tenho. Muita gente faz. Eu tenho certa... Ainda bem que eu faço terapia, é bom, importante. Posso falar um pouco? Não quero que você me conte da sua terapia, mas o ser juíza é parte importante do seu processo terapêutico? Não, você não fica lá contando os casos para ser terapeuta. Não, mas às vezes eu tenho minhas angústias. Na verdade, sim. Algum desconforto. Eu não me considero uma pessoa muito... às vezes eu me sinto um pouco outsider dentro do tribunal. Embora eu tenha uma grande amizade e um ótimo relacionamento com os meus... colegas, meus amigos desembargadores e tal, mas muitas vezes eu não sei se também eu, de uns anos para cá, percebo um pouco mais o que eu acho que é um machismo meio que institucional. Acho que nós mulheres sofremos um pouco mais, talvez. Quantas desembargadoras são? 6. Somos 35 desembargadores, ao todo 6 mulheres. É pouco, hein? E às vezes eu me sinto um pouco colocada de lado, eventualmente sofro algum ataque, assim, que eu já fico meio aborrecida. Se fosse homem não estava acontecendo isso e tal. Leva um pouco, sabe, Reinaldo? Você quer saber o que eu levo mais para minha terapia? Será que eu digo isso? Por favor. Na verdade, questões pessoais minhas. Eu sou uma mulher separada. Eu fui casada com o meu segundo marido 20 anos e me separei quando eu tinha 52 anos. Então, isso me angustia bastante, para ser sincera. Já que a questão é essa de falar o que eu levo para terapia, eu trato muito das minhas questões pessoais, de relacionamento, eventualmente... relacionamentos que eu eventualmente já tive depois que eu me separei, que, enfim, me causaram uma certa questão. Então, eu tenho essas coisas de mulher, assim, né? Porque juiz é gente. De mulher não, de gente, né? Juiz é gente. Embora eu acho que essa questão de se relacionar para homem é mais fácil do que para mulher, mas eu levo muito isso. A questão dos meus filhos, a questão da minha família, né? Quer ver uma coisa também que eu acho super... da minha geração agora, a gente lidar com os nossos pais envelhecendo também, dependendo de nós um pouco emocionalmente, eventualmente, tal, cuidados e tal. Então, isso é uma outra coisa que nos ocupa, né? Isso eu troco muito com amigos e amigas da minha geração, né? Que é uma coisa também que me toca. Então, coisas assim, gente mesmo. Não é só justiça. Que é o que é um juiz. Eu estou muito encantado com a nossa conversa. Eu acho que eu estou me expondo demais. Não tá não. Já tudo bem, amigo comum, não precisamos nem falar quem é, um amigo comum que me disse... Ela é espetacular e tal. Que bom. E é mesmo. E é mesmo. E é mesmo porque, obviamente, o preparo técnico... É inegável, a gente não precisa aqui ficar endossando, porque seria até uma tolice, é evidente, mas é muito bom conversar com um juiz, insisto, que é um juiz para as pessoas. É isso. Né? É uma pessoa que é juiz com todas as suas fragilidades, que vão para terapia também, ainda bem. Né? Que a gente eventualmente pode acabar impactando a nossa atividade jurisdicional. Mas todo juiz devia fazer terapia. Claro que sim. Os advogados devia ter até uma bolsa terapia para o juiz. Advogado, jornalista, deixa comigo, viu, menina Xerebe? Eu vou pegar. Xerebe, eu vou pegar. Fazer uma bolsa terapia. Mas aliás, o tal do Ministério do Namoro a gente está esperando até hoje também. É verdade.
Doutora, o que faltou a gente dizer, que a senhora quer dizer, a primeira conversa que nós estamos tendo, quero ter outras ao longo dos anos, porque eu adorei, foi maravilhoso esse papo. Que bom. Eu queria aquelas gargalhadas que eu vi lá eu gostei muito do programa do Lindbergh. Aí uma hora estava todo mundo morrendo de rir aqui. Eu falei, ai, que divertido. Não que você não seja divertida, mas nós conversamos de coisas muito sérias aqui. É verdade. E muito importantes para o Brasil. Num momento em que o Brasil tem na magistratura um dos principais pontos de atrito entre o pensamento democrático e o pensamento autoritário, segundo a minha opinião. O vírus da autocracia no Brasil, de certa forma, tem atacado o judiciário de uma maneira muito peculiar, muito particular. E eu acho que as tuas respostas e a tua fala aqui, que não foi peremptória em nenhum momento, que não foi arrogante, dizendo é isso. Você não pontificou, você refletiu. E isso foi muito bacana. Obrigada. Adorável. Muito obrigado por ter aceitado mesmo a conversa. Foi deliciosa a conversa. Olha aqui. Gostou? Se inscreve no canal, dê like. Tem conversa que é só no Reconversa. Ainda que seja a primeira conversa para futuras reconversas. É isso aí.